Olá, boa tarde. Eu sou a Laís, aluna do segundo ano do ensino médio, e eu estou aqui para ler uma resenha crítica sobre o livro Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels no ano de 1848. Bom, vamos lá. Karl Marx nasceu em 1818 e veio a falecer em 1883. Ele era um filósofo, economista e jornalista e o principal autor de O Capital, e junto com Engels, do Manifesto Comunista de 1848. Sua teoria critica o capitalismo e propõe o socialismo como um estágio de transição para o comunismo, onde não haveria classes sociais. Friedrich Engels nasceu em 1818, 1820 e morreu em 1895. Ele era um empresário e teórico que apoiou financeiramente Marx e colaborou com suas ideias. Escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado e ajudou a divulgar o marxismo após a morte de Marx. Bom, o que é o comunismo? Que é a principal ideia defendida por ambos no livro. Bom, o comunismo é uma ordem socioeconômica estruturada com bases nas ideias de igualdade para as pessoas. Os meios de produção, propriedades, etc., seriam comuns e todos teriam acesso. O que eles querem dizer com isso? Bom, vamos lá. No capitalismo, que é uma outra ordem socioeconômica, existe a ideia de propriedade privada. Ou seja, se você trabalhou muito, você conquistou aquilo é seu e ninguém tem o direito de tirar aquilo de você. No comunismo, eles já pensavam diferente. Eles já pensavam que todos os seres humanos eram iguais e tinham os mesmos direitos, ou seja, deviam receber os mesmos salários e etc. Bom, os pontos positivos apresentados no livro. Vamos lá. O primeiro é uma crítica ao capitalismo, e o livro identifica as desigualdades causadas pelo capitalismo, como a exploração das classes trabalhadoras, o acúmulo de riquezas e as crises econômicas. Bom, o que eles querem dizer com isso? No capitalismo, existe uma desigualdade gigantesca. Por mais que você trabalhe, você nunca consegue pagar suas contas em dias, provavelmente. Muitas vezes você passa fome porque você tem tanta dívida que você não consegue, pagar elas. E é isso que o comunismo critica. Se fosse todo mundo igual, todo mundo recebesse o mesmo salário, isso não aconteceria e a sociedade viveria bem. Bom, o segundo ponto é a consciência de classe. Também discute no livro sobre a classe trabalhadora ser explorada. E para acabar com isso, eles se juntam e acabam com a burguesia, classe dominante da época. Bom, vamos entender o que eles querem dizer com essa ideia. Como a classe trabalhadora era grande parte da população naquela época, eles dizem que essa parte da população deve se juntar para acabar com a classe dominante e todo mundo assim, dessa forma, ser tratado igual. O que não era o que acontecia na época, porque a elite sempre esteve no topo e ganhava muito dinheiro à base de exploração de pessoas que trabalhavam por mais de 14 horas por dia e, eles recebiam uma mixaria. E o livro critica isso. E o terceiro ponto positivo é que o livro trouxe um grande impacto histórico. Como assim? Esse livro influenciou grandes revoluções da época, como a Revolução Russa e a Industrial, porque esses trabalhadores, em um determinado período, acordaram e perceberam que eram explorados diariamente. Então, eles começaram a criar revoluções para terem igualdades entre os seus chefes e eles mesmos. Bom, os pontos negativos do livro. O primeiro ponto é a simplicidade em excesso. Essa divisão entre a burguesia e a classe trabalhadora ignora o complexo dessas relações sociais. 2. Não tem a valorização da natureza humana. A ideia de eliminar a propriedade privada e diferenças sociais pode ser difícil de aplicada. O que eles querem dizer com isso? Bom, o comunismo é uma ideia muito boa, uma boa ideia de verdade, porque acabaria com grande parte da desigualdade social. Só que as pessoas não sabem como aplicar ele em determinadas situações. Então, quando uma pessoa
Vamos citar, por exemplo, a Revolução Russa. O trabalhador criou essa revolução para parar de seu chefe ganhar mais que ele. Só que quando ele tá na posição do seu chefe, ele começa a tratar os funcionários da mesma forma que o seu chefe tratava ele. Ou seja, ele não sabe administrar essa ideia e começa a ficar ganancioso. Então, eles não conseguem entender essas diferenças lá no topo. Então, tipo, quem tá no topo não enxerga a diferença de baixo, porque começa a ver o fluxo de dinheiro entrando, não só dinheiro, como outras coisas, e fica ganancioso. Bom, e o terceiro plano é a falta de e o terceiro ponto é a falta de um plano detalhado. Com esse livro critica o capitalismo. Ele não apresenta um modelo claro de como implantar isso na sociedade. Bom, o livro apresenta a ideia sobre a crítica do capitalismo e a ideia do comunismo, mas não mostra pra gente como a gente deve implantar isso na sociedade. Se a gente deve parar, tipo, de ter uma classe alta, ele não mostra isso, ele só mostra que essas desigualdades devem acabar, mas não mostra uma forma clara de mostrar de como implantar isso na sociedade atual. Bom, foi isso a minha resenha crítica sobre o livro.